Hey there! Meu nome é Larissa Di Donato, sou gerente de vendas global da Marriott em Dubai. E assim como o inglês me ajudou muito a ter minhas conquistas, hoje eu quero te falar alguns dos benefícios de aprender inglês. Apesar de algumas pessoas crerem que, Larissa, nunca vou sair do Brasil, então eu não preciso aprender inglês. Essa não é a única razão pela qual a gente aprende inglês, tá? Existem outros benefícios por trás e se você é uma dessas pessoas que pensa que nunca vou precisar de inglês, fica até o final desse vídeo e eu espero te convencer do contrário. Gente, apesar de ser uma coisa, é só pra sair do país, é só pra falar com gringo, apesar de não ser isso, eu vou começar nesse aspecto, porque também é um pouquinho da minha história, do que aconteceu. Então, na verdade, eu sou formada em hotelaria, mas eu aprendi inglês desde pequena, meus pais me colocaram na escola, e no começo eu não gostava, odiava inglês. Mas eu não gostava porque eu não entendia. Até que em algum momento teve aquela virada de chave que vocês já devem ter ouvido falar. E é isso mesmo da virada de chave, porque é uma construção. Muitas vezes a gente tem a impressão de que não está aprendendo nada, que está estagnado, não sai do lugar. Mas na verdade aprender um idioma é um processo. E a hora que você entende o que faz sentido, você começa a ver o seu progresso, a sentir ele na pele, é quando realmente dá essa virada de chave e você percebe que sabe mais do que achava que sabia. Depois que eu tive essa virada de chave, eu comecei a me interessar mais pelo inglês, fiz aulas nas escolas tradicionais, fiz aula particular e eu parei o inglês na época do colegial mais ou menos. E aí eu cheguei num nível já mais avançado, onde meu professor falou se eu quisesse aprender outro idioma, já estaria ok, porque meu nível de inglês estava ok. Então eu aprendi inglês sem sair do Brasil, tá? Já tinha um nível mais avançado na época e quando eu fui fazer a faculdade de hotelaria, o meu primeiro estágio, trabalhei no Puma em Ibirapuera e quando eu trabalhava lá nós recebíamos 2 companhias aéreas, não sei se eles ainda recebem, mas na minha época eu recebia uma francesa e uma americana, então eu tinha muito contato com gente de fora, com pessoas, com gringos, né? Pessoas internacionais. Então foi uma experiência muito legal, onde eu já pude começar a praticar o meu inglês com locais, tá? Depois disso, tive que fazer a prova do TOEFL, eu queria fazer uma parte do curso fora, que a minha faculdade oferecia esse tipo de programa. Graças a Deus tive condições de fazer tudo isso, ir atrás de tudo isso. E depois eu fui trabalhar em Dubai, onde eu fiquei 6 anos, construí a minha carreira lá. Cheguei basicamente no sonho de qualquer pessoa que trabalha na hotelaria, de trabalhar para um escritório global de hotéis. E aí veio a pandemia. Eu comecei o trabalho em fevereiro, em abril, em março já mandaram a gente trabalhar de casa e aos poucos, né, foram implementando lockdown, restrições e tudo mais. Ou seja, com isso, eu acabei voltando para o Brasil, voltei para casa dos meus pais depois de tanto tempo morando sozinha, tanto tempo independente, né, ganhando meu dinheiro, fazendo minha vida. Tive que voltar para de onde eu saí, reaprender a viver com os minha família que eu via 2 semanas no ano só, meus pais talvez 2 vezes no ano era o que eu encontrava, ficar junto 24 horas por dia, me reaproximar das minhas raízes, dos meus valores. Eu considero hoje que foi um processo muito importante para mim. Enfim, e depois disso eu me encontrei meio desamparada, porque eu tava trabalhando ainda, eles mandaram a gente no que chamam de furlough, que são umas férias prolongadas, tá? Então, a princípio eram 3 meses, depois mais, e então eu tava, eu tava esperando para saber o que ia acontecer. E nisso, como eu sou uma pessoa um pouco ativa, quem me acompanha no Instagram já deve ter visto, eu acordo 5 horas da manhã, vou pra academia, eu sou uma pessoa bem ativa mesmo, eu sempre fui, gosto de fazer bastante coisa. Eu estava parada, não podia fazer nada e eu pensei, o que eu vou fazer agora? Tudo parado na área de turismo e eu pensando o que eu ia fazer, porque não dava pra eu procurar outro emprego, eu ainda não sabia se eu tinha perdido aquele, eventualmente eles me ligaram pra falar que realmente não ia dar pra voltar, isso foi em agosto. Falei, não dá pra ficar desocupada, não dá pra ficar sem fazer nada. O que eu vou fazer? Não sabemos quanto tempo vai durar isso. E nisso o inglês me abriu mais uma porta. Então eu falo que inglês abre portas e janelas, gente, porque você pode, são inúmeras as oportunidades. Então falando no âmbito de trabalho, me
possibilitou, se eu não soubesse inglês eu jamais teria ido para fora, então me possibilitou esse crescimento profissional, essa experiência de lidar com gente de diferentes culturas. Essa foi a parte mais legal de tudo isso, crescer profissionalmente, retornar e ainda assim ter uma saída para fazer alguma coisa. E eu tenho muitos alunos que já vieram me procurar porque foram mandados embora procurando por emprego, as empresas cada vez mais exigem inglês. A empresa onde trabalhava foi comprada por uma multinacional, então a multinacional exige que você fale inglês porque muitas vezes você vai lidar com pessoas de outros países, em inglês bem ou mal, porque eu não aguento quando as pessoas mas o americano não fala português. Gente, português não é a língua mais falada do mundo, o americano não precisa de português. Agora você precisa do inglês, deixa eu te contar. Então, tem essa questão, ser comprado por multinacional, precisar, ou até a sua própria empresa de empreendedores, participar de uma feira lá fora, quero expandir o meu negócio para fora e tudo mais, e se deparar com a situação, não sei inglês, o que eu faço? Então, no âmbito profissional, depois que eu voltei, comecei a dar aula de inglês, tudo dando certo, decidi fazer um mestrado fora, em relações internacionais, voltei, escolhi seguir com as aulas, então eu digo que foi um presente que me deu, assim, não planejei, mas continuei. Então olha quantas possibilidades eu tive e que vocês também podem ter graças a isso. Então no âmbito de carreira, estudos e tudo mais, o inglês é um grande aliado seu, você precisa, eu falo, não dá mais para ficar de fora, ele não é opcional, ok? E tendo em vista que no Brasil, apenas 5% das pessoas falam inglês e só 1% é fluente. Então, de 200 milhões de pessoas, você tem 5% falando inglês. Olha como, se você aprender, você já está na frente de muitos dos seus adversários. E se chegar na fluência, então, meu Deus, mais ainda. Mas eu sempre falo também, como eu falei, é um processo. E falar bem é importante, te traz credibilidade, te traz mais autoridade, seja no português ou no inglês. Então, eu não recomendo pessoas que buscam por atalho para chegar lá na frente, vou aprender, vamos virar, chega lá na frente, tá insatisfeito com o inglês que aprendeu porque erra muita coisa básica. Então, recomendação pessoal é que faça todo o processo. Mas aí vai de cada um. Se você não quero só aprender para me virar, tudo bem, depois provavelmente você vai voltar querendo arrumar os erros básicos. Tenho muito aluno que faz isso também, tá? Mas, enfim, cada um é cada um, então vocês façam suas próprias escolhas. Eu tô aqui apenas para dar uma luz e algumas recomendações para vocês e trazer as outras possibilidades, tá? Além da esfera profissional e educacional. Larissa, para que mais que eu precisaria aprender inglês? Gente, um aspecto, nós temos notícias aqui do Brasil e do mundo inteiro, certo? E muitas vezes os noticiários vão buscar direto da fonte. Se eles vão buscar direto da fonte, você está refém do que eles te comunicam, o que eles traduzem. Então, por que você não iria buscar direto da fonte? Por que você não vai atrás? Então, tendo esse conhecimento, te abre muitas portas em termos de buscar estudos em outro idioma. Você pode complementar a sua carreira, você não fica refém de informação, você pode buscar a sua própria informação e formar as suas próprias opiniões, evitando assim ser vítima de manipulação. Então você pode buscar na fonte a informação, e é uma coisa muito importante, principalmente com o mundo cada vez mais internacional, dividido. Tenha acesso às suas próprias informações, forme as suas próprias conclusões. Não dependa de outras pessoas para te dizer isso, tá? Então pesquise e tudo mais, e o inglês te possibilita isso. Além disso, uma coisa muito, muito pessoal, um benefício, eu até diria um dos maiores benefícios, tá? O inglês te ajuda a aprender um idioma novo, nesse caso vou falar aqui do inglês, puxar para o meu lado, né? Te ajuda a melhorar a sua memória, a aprender algo novo. O inglês te ajuda a melhorar a memória e evita doenças cognitivas como, por exemplo, o Alzheimer. Então eu acho que isso é um grande benefício. Do mesmo jeito que você faz exercício para o seu corpo, você come bem para manter o corpo saudável, é importante exercitar o seu cérebro, manter sua mente saudável e exercitá-lo. O nosso cérebro precisa de exercício tanto quanto o corpo precisa. Então não deixe ele ocioso, não deixe parado. Aprender inglês traz mais esse benefício para você, para evitar doenças, manter o cérebro ativo e tudo isso. Então, uma coisa que eu sempre falo, gente, que entra de novo naquele aspecto que eu falei, americano, não fala português, para que eu vou aprender? Por você. Faça por você.
para dar o seu melhor, para crescer na sua carreira, para aprender algo novo, para manter o seu cérebro ativo, para melhorar a sua memória, para se destacar dos seus concorrentes, para ter mais acesso a outros estudos, a outras experiências, para conhecer outras culturas. Faça por você. O benefício é seu e de mais ninguém. Você não deve satisfação para ninguém. Você não vai chegar mais longe por causa do outro, você vai chegar por você. Então busque sempre dar o seu melhor, busque sempre fazer o melhor. E o inglês não é mais opcional. Aprenda e aprenda bem. E faça isso por você, porque você merece. E nunca é tarde para começar. Antes tarde do que nunca, gente. Nunca é tarde para começar. Eu tenho 50 anos, consigo aprender? Consegue. O máximo que você vai ter que se dedicar mais que outras pessoas, mas consegue, tá bom? Mas eu não gosto de inglês. Não é que você não gosta, você não entende. E quando você entende, você aprende. Então, busque um método que funciona pra você, tá? Isso é muito importante. Eu tenho um método para pessoas que não sabem nada de nada, que é o A Base. Vou deixar o link no vídeo para quem tiver interesse. Mas se esse método não funciona para você, tá tudo bem, busque outro, mas não deixe de fazer, tá bom? Vá atrás por você, porque você merece. E sempre tem espaço para melhorar. Eu já falo inglês muito bem. Sempre tem espaço para melhorar. Leia livros, se mantenha em contato com a língua. Brinco que inglês não é igual a andar de bicicleta. Se você não usa, você esquece. Então, eu vou deixar o link aqui para quem quiser saber mais. E fico à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir. E se inscreve no canal para não ficar de fora de nada. Thank you and see you next time.